Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, vocês já sabem, mas não custa lembrá-los. Esse é o maior podcast do segmento de postos de serviços no Brasil e tudo isso graças a você que nos acompanha aqui semanalmente. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Daniel Mascarenhas. Ele é gerente tributário da Ali Combustíveis, mas olha, ele não veio aqui para falar sobre esse assunto. Pode falar num outro episódio, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante no mundo corporativo, nas empresas, nas organizações, que é a saúde mental das equipes, dos colaboradores e também dos líderes, por que não, né? Esse é um assunto hoje cada vez mais frequente nas pautas e que a gente precisa dar a devida importância para ele. Mas para eu não me alongar muito aqui nessa introdução, já vou chamar aqui o nosso convidado para se apresentar antes de iniciarmos aqui esse conteúdo e tenho certeza que vocês vão gostar muito desse tempo. Então, bora lá começar. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Karen? Bom demais receber você aqui, um prazer, uma honra, né? Você ter aceitado o nosso convite. E eu tô ansiosa para te ouvir, né? Pra gente falar desse assunto que a gente sabe que é muito importante hoje, né? Um assunto sério e que precisa ter, né, a devida importância, né, nas organizações. Mas antes da gente entrar propriamente aqui no nosso conteúdo, eu queria que você se apresentasse quem que é o Daniel, né, a sua formação, falasse um pouquinho da sua experiência. Claro. Poxa, primeiro, Karen, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado, lisonjeado com essa oportunidade. Primeiro, que você está me dando. Segundo, que a própria companhia está abrindo esse espaço para falarmos sobre esse assunto tão negligenciado nos dias atuais. Verdade. Bom, como você falou, meu nome é Daniel Mascarenhas. Eu sou marido da Karen, sou o pai da Sara. Sou formado em Direito pela Universidade Católica de Santos. Tenho pós-graduação em Gestão Tributária. Sou mestre em Finanças pela Universidade de Miami. E também sou professor de Gestão Tributária na Fundação Getúlio Vargas. Bacana. Atualmente eu atuo como gerente tributário aqui da Ali. Fico no escritório corporativo em São Paulo. E a gente cuida de basicamente tudo que começa com a letra I, tudo que começa com imposto, você pode ter certeza que a gente está envolvido. Tá na sua mão. Exatamente. Desde a entrada da nota até a saída da nota fiscal, todos os procedimentos, toda a apuração, enfim, tudo que envolve a questão tributária passa ali pela minha mão e pela mão do meu time também. Bacana, Daniel. Muito obrigada, né, mais uma vez. E eu acho que o pessoal tá, assim, ansioso para saber, né, essa pauta de hoje, que a gente começou aqui falando sobre saúde mental para as equipes. E eu sei que você escreveu um livro, né? Então, pra gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Que é o livro Pirei até a página 2. Eu queria que você contasse pra gente o que te motivou a escrever esse livro. Exatamente. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Resultado de um transtorno generalizado de ansiedade. Para você ter uma ideia, no dia em que eu tive a primeira crise, eu estava no escritório, em frente ao computador, eu precisava entregar 5 relatórios naquela semana, era uma sexta-feira, 8 horas da noite, ainda faltavam 2 relatórios. Meu Deus. Eu levantei da minha cadeira, eu fui ao banheiro porque comecei a sentir uma sensação muito estranha no pescoço, a minha visão começou a ficar turva, muita suadeira e, sobretudo, um taque cardíaco inesperado. Uhum. Eu não soube explicar de onde vinha, o porquê que isso tinha acontecido ou estava acontecendo e, basicamente, eu voltei para a minha mesa, peguei meu computador, coloquei na minha mochila e corri para o corredor ali dos elevadores e eu decidi voltar para casa e terminaria os 2 relatórios em casa. Quando eu entrei no estacionamento para pegar o meu carro, na época um Peugeotzinho 206, 2 portas, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, era um mês de janeiro, verão ardente. Eu precisava necessariamente passar pela Marginal Pinheiros
E nesse momento em que eu estava ali na Marginal e as motos passando em alta velocidade, aquele caos, aquela sensação de medo de que algo iria acontecer me fez tomar uma decisão inesperada. Eu saí do carro, abri a porta do carro, corri para o canteiro central e me agachei e me abaixei. Eu não lembro de mais nada, eu lembro daquele caos, todo mundo buzinando, uma pessoa se aproximou de mim, a ambulância me pegou, me levou para o hospital e as pessoas diziam que eu repetitivamente dizia: estou infartando, com 22 para 23 anos de idade. A bem da verdade é que depois desse episódio, eu fui diagnosticado então com essa síndrome do pânico. Alguns outros episódios passaram a acontecer e eu precisei passar por um tratamento. Na época, eu estava no começo da minha carreira profissional no ambiente corporativo e esse tema era extremamente difícil de se falar no meio corporativo. Porque hoje ainda é, né? Imagina lá atrás. Exatamente, há 15 anos atrás. Então, por diversas vezes, eu tinha as minhas crises de pânico e corria para o hospital e precisava avisar os meus chefes que, olha, tive uma dor de barriga, tô gripado, hoje não passei bem, não vou poder ir para o escritório, quando na verdade eu estava tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e por isso eu infelizmente, em alguns momentos, não pude dar sequência ao meu trabalho. Muito bem, 15 anos se passaram, muitos remédios tarja preta, muitos remédios controlados, muitas visitas ao psiquiatra mensalmente, tratamento com psicólogo, terapia, e enfim, há 5 anos atrás, já são 5 anos, em que eu encontrei a cura por completo, aprendi a identificar os gatilhos, aprendi a controlar as minhas emoções e hoje eu posso dizer que eu estou curado desta síndrome de pânico e transtorno de ansiedade. O motivo de eu ter escrito o livro, voltando então para sua pergunta, tem muito a ver em, primeiro, contar um pouco da minha história e tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei nesse período de 15 anos de tratamento. É necessário voltarmos à nossa história desde a nossa infância, porque a nossa criação, como nós fomos educados, reflete em muito comportamento que nós temos hoje na fase adulta. Então eu precisei resgatar um pouco essas questões familiares, né? Eu realmente cresci numa família bastante conturbada, disfuncional, eu diria, e isso trouxe alguns reflexos para a minha vida adulta. Então é necessário passar por isso. Mas acima de tudo, o livro também tem o grande propósito de tentar quebrar o paradigma desse assunto no ambiente corporativo. Nós precisamos começar a falar sobre questões emocionais, sobre saúde emocional no ambiente corporativo. Isso fala conosco, que somos líderes, isso fala com os nossos colaboradores, isso fala com a corporação, com a companhia em si. Então, a ideia do livro é trazer algumas técnicas que me ajudaram a também destravar, sair desse momento conturbado de diagnóstico, né, de saúde emocional, que em alguns momentos você confundia, né? No passado, imagina, se você não controla suas próprias emoções, como é que você vai controlar prazos? Como é que você vai controlar projetos? Como é que você vai controlar as suas entregas? Então era muito difícil falar esse assunto no ambiente corporativo. Porque se você não controla as próprias emoções, você não serve para estar aqui, né? E a gente nota que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então foi um momento difícil porque era começo da minha carreira profissional, então eu precisei lidar com o crescimento profissional junto com o diagnóstico e encontrar esse equilíbrio.
Então, de novo, o livro tem esse propósito: alertar a liderança, alertar as corporações de que nós precisamos olhar para esse tema. Mas, acima de tudo, tem uma saída. Por isso o livro se chama Pirei até a página 2. Depois da página 2, você encontra a cura, e é isso que basicamente eu divido no livro, as técnicas que me ajudaram a encontrar essa restauração. Muito bacana você contar essa história, né? Que bom que você tá com o livro aí para mostrar tô com o livro aqui. Pro público, né? Até porque esse livro você encontra em vários canais, sim, né? Na você Amazon, quiser falar. Você pode encontrar o livro pela Amazon, pelo próprio Kindle, de maneira online, física, e se quiser também, através da bio ali no meu Instagram, você pode adquirir o livro diretamente comigo e receber o livro com uma dedicatória. Bacana. E assim, Daniel, achei bacana você contar, porque assim, poucas pessoas assim, têm a coragem, né, de contar, às vezes, as dificuldades que a gente passa. A gente, como ser humano, a gente tem as nossas fragilidades. Isso faz parte, né, da humanidade. E a gente teve uma época no mundo corporativo que se falava muito em inteligência emocional, que a gente precisa ter. Mas as pessoas acabam confundindo assim. Às vezes as pessoas acham que você tem que ter tanto controle sobre tudo que você vai tendo uma carga tão grande de coisas que vão acontecendo com você. E isso não necessariamente é mais controle, porque você está perdendo o controle que vai afetando a sua saúde, né? E essa saúde, não só mental, interfere também na sua saúde física e tal. Então, assim, você contou um pouquinho aqui da sua experiência com a síndrome do pânico, né? Não sei se chegou a levar para uma depressão. Algumas vezes algumas pessoas tem sofrido hoje de burnout, né? Que é um excesso de sobrecarga, né? De trabalho mesmo, de pressão no dia a dia. E tudo isso que aconteceu com você, né? Você acredita que isso se atribui a quê? Assim, que você pudesse falar um pouco mais, assim, do que você acha que aconteceu para chegar nesse ponto. Não, assim, o meu diagnóstico há 15 anos atrás, ele estava muito atrelado a algumas questões familiares, tá? Mas, acima de tudo, por eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, né? Ou pelo menos era, né? E eu aprendi isso. Não é que nós somos ansiosos, nós nos colocamos em situações em que ficamos ansiosos, né? Não é ser, é estar ansioso. E aí eu preciso entender os gatilhos, o porquê dessa ansiedade, trazer meus pensamentos de volta, né? E controlar as suas emoções. Em 2006, eu comecei a minha carreira como trainee numa consultoria tributária, e em 2008 eu decidi fazer um intercâmbio de 2 anos fora do país. Então eu morei 1 ano na Austrália, onde eu fui estudar o inglês, trabalhei como peão de obra, trabalhei como ajudante de pedreiro, na verdade. Depois morei 1 ano na Espanha como garçom em restaurante. Depois desses 2 anos fora do país, eu decidi voltar para o Brasil. E, por sorte, na época, eu consegui voltar para a mesma empresa que eu tinha começado a minha carreira como trainee. No entanto, eu vi meus pares crescendo na carreira. Aqueles que entraram comigo em 2006, quando eu voltei em 2010, já estavam em cargos muito mais avançados. E eu voltei para o mesmo cargo que eu tinha deixado em 2008. Então, eu acredito que também essa autocobrança de, olha, poxa, os caras avançaram. Olha, os caras já são supervisores, já são coordenadores, já são gerentes. E eu tô aqui atrás. Eu acredito que isso também desencadeou em mim esse transtorno generalizado de ansiedade. De querer também atingir esta posição. Eu preciso correr atrás. Eu preciso fazer. Ou seja, eu não consigo olhar para a minha situação atual e me sentir próspero. Porque, veja, prosperidade fala de você estar
contente com aquilo que você tem naquele momento. Poxa, 2 anos fora do Brasil e poder voltar para o Brasil empregado são para poucos. Sim. Então a minha situação era uma situação confortável até então, mas eu me auto-cobrava de maneira exagerada. E essa autossabotagem, né, fez com que eu desencadeasse esse pânico e esse medo. E além de tudo, o meu grande medo, né, no pânico era medo da morte. E isso vem desde aí das minhas raízes familiares. Passa desde do aborto que minha mãe fez antes de eu nascer, né? Passa por toda uma questão de doença na família, que acabou refletindo em mim esse medo da morte. Então, só para você ter uma ideia, se eu eventualmente tivesse uma unha encravada, eu precisava procurar médico especialista em unha encravada, porque eu tinha certeza que eu estava tendo câncer de unha encravada. Entendi. Alguma coisa assim. Teve ano que eu gastei mais de 25 mil reais em exames. Mais de 25 mil reais em exames médicos. Eu ia no médico, o médico falava, você não tem nada. Falei, não, você não soube ler o exame direito. E aí eu ia para outro médico. Não, você não soube ler o exame direito. E aí, assim, eu só conseguia encontrar paz se eu fizesse o exame e o exame dissesse que eu não tinha nada, né? Eu lembro até hoje, eu era fumante, né? Já são mais de 10 anos sem fumar, e fui fazer um exame de pulmão e apareceu uma manchinha preta. Aquilo me deixou em pânico total. Vou morrer, câncer de pulmão. Quando eu levei no médico o resultado do exame, o médico falou assim, cara, tá vendo essa sombrinha preta aqui no pulmão? Nada mais é do que uma sombra do teu mamilo quando fez o raio-x. Mas aquilo me deixou tão mal, que eu fiquei 2 dias sem conseguir trabalhar. Até que eu voltasse no médico para ele ler o meu exame e diagnosticasse que eu não tinha absolutamente nada. Agora, outro ponto interessante que você mencionou sobre o burnout, eu passei por algo semelhante muito recentemente. Em 2021, novembro de 21, nasceu minha primeira filha. Em abril de 22, eu decidi fazer uma transição de carreira. Não de carreira, fiz uma transição de posição de uma empresa para outra empresa. E em 2022 também, a minha esposa foi diagnosticada com uma doença autoimune, chamada doença de Crohn. Ela emagreceu demais, muitos sangramentos, teve que... a doença autoimune você tem que tomar remédio para a vida inteira e tudo mais. E aí, eu encontrei um ambiente totalmente tóxico nessa empresa. Um ambiente de assédio moral, de muita agressividade. Eu tinha uma liderança muito rude, eu tinha uma liderança que era ignorante, que me colocava em situação de exposição perante os meus pares. E aquilo começou a me munir as forças, a esgotar as minhas forças. E quando eu chegava em casa, eu queria um abraço da minha esposa, um abraço da minha filha, e eu encontrava uma esposa triste por conta de uma doença grave e uma filha com nem 1 ano de idade acordando 5, 6, 7 vezes na madrugada. Então você imagina o caos que foi o ano de 2022 para mim. Nesse momento, eu já curado da síndrome do pânico, da ansiedade, eu percebi que eu estava entrando em um esgotamento emocional, psicológico e físico. A cobrança era tão grande, né, por você ser o homem da casa, o homem do lar, e eu estabeleci com a minha esposa um acordo de que nos 2 primeiros anos ela ficaria exclusiva cuidando da nossa filha. E aquilo me trouxe um peso tão grande que eu notei que eu estava entrando no burnout, né? O esgotamento emocional. E aí, em dezembro de 2022, eu decidi parar. Eu entendi que haverá momentos na nossa vida que eu vou precisar parar. Nem que seja para ouvir o barulho do silêncio. Mas eu percebi que eu estava andando com um tanque vazio. A gente está aqui num podcast, tanque cheio, pois em 2022 eu estava com um tanque vazio.
E quando você anda com um tanque vazio, o teu carro não anda. Você não consegue mais entregar. Ou se o teu motor tá sem óleo, uma hora ele vai pifar. E eu percebi que eu estava entrando nesse momento, né, de esgotamento, e eu decidi parar. O ano de 2023, eu dediquei exclusivamente para minha família. Precisei fazer muitos ajustes financeiros, né, nas nossas questões familiares, nossos custos familiares. Fizemos uma programação financeira para isso, mas conseguimos tirar esse período sabático, que eu chamo, período sabático, no qual eu me dediquei exclusivamente à minha família, me dediquei exclusivamente aos meus estudos, a terminar o meu mestrado, e eu precisei me desligar. Me desligar do ambiente corporativo, me desligar do ambiente profissional, me ressignificar, me reencontrar, me reconectar, sabe? Comigo mesmo, né? Com Deus, para que eu pudesse dar novos passos na minha carreira. Inclusive, até repensar a carreira profissional, eu cheguei a repensar. Mas em novembro de 2023, e sou extremamente grato por isso, né? A Ali abriu as portas para mim, né? Então, depois de 9, 10 meses de sabático, a Ali apostou em mim, apostou no meu profissionalismo, e hoje estou aqui nessa companhia com excelentes gestores, líderes, um ambiente totalmente agradável, um ambiente gostoso de trabalhar, estou super feliz. Meu chefe fala, você ainda está na lua de mel. Eu falei, que essa lua de mel dure para sempre, tempo, até que a morte nos separe, né? Mas que bacana. Daniel, eu fico muito feliz de ouvir, né, você contando toda a sua história, contando agora um pouco da sua experiência com a companhia, né, com a Ali Combustíveis. E assim, você me fez passar um filme aqui na minha cabeça, né? Porque a gente sabe que... Primeiro você colocou, né, que tinha questões que você se cobrava muito. E eu acho que isso foi muito importante você colocar aqui, porque muitas vezes essa cobrança não vem nem do terceiro, não vem de outras pessoas. Pode vir também, né? A gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente se coloca... ou profissionalmente, ou em outra área da nossa vida, numa posição que às vezes a gente não deveria nos colocar. A gente faz uma cobrança excessiva de nós mesmos. Então, acaba que isso também acaba gerando cada vez mais ansiedade, fora o mundo agitado que a gente vive hoje, que parece que o dia diminuiu, mas ele não diminuiu, é porque a gente tem tanta coisa acontecendo, muita informação e tal, então a gente tem essa sensação que tem muito mais coisas do que o normal, e a gente nunca tá no presente. Você me fez lembrar, porque eu faço um trabalho para algumas pessoas, de um grupo que a gente trabalha, chama Depressão Tem Cura. E muitas vezes a gente vive situações que, assim, a pessoa que tá ansiosa, ela tá muito no futuro, né? E quem sofre muito de depressão tá no passado. E no final a gente não vive o hoje, que é o presente, que é o único momento que a gente tá. Porque o que passou, a gente não consegue mais fazer de novo. A gente consegue olhar para trás e tentar fazer diferente. O futuro, a gente pode planejar tantas coisas que eu já planejei na minha vida e deu tudo diferente, né? Então, assim, eu, por exemplo, já morei em São Paulo, já morei em Natal. Eu nunca imaginei que eu fosse morar nesses dois estados, embora foi uma experiência super rica para mim, mas assim, falando profissionalmente, mas também na minha vida pessoal também, já tive situações que às vezes eu paro para pensar, às vezes a gente tá... a gente se coloca realmente numa situação de futuro, né? E eu acho que você traz esse exercício que é a gente mesmo viver esse presente, né? Você também falou até de da sua experiência espiritual também, que eu acho que a gente também precisa ter essa crença. Acho que Jesus Jesus falou que não é pra gente... eu não lembro mais a forma que ele falou, mas ele disse que não era mais pra gente pensar no futuro, vamos viver o hoje, né? Não, assim, desculpa, acho que esse teu ponto é muito importante, muito importante. O ansioso, ele vive um futuro que ainda não existe.
Ele tá sempre preocupado com aquilo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Ele tá tão preso nisso, que olha que interessante. Quando esse futuro chega, o ansioso não vive. Por quê? Porque ele tá ansioso de novo por um outro futuro. E aí, pegando um pouco isso que você falou, esse gancho, de fato, as escrituras dizem assim: não ande ansioso pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus devidos cuidados. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, eu não preciso estar preocupado com o que vai acontecer hoje à noite, amanhã, depois de amanhã, no próximo mês, porque cada dia vai ter a sua luta, cada dia vai ter as suas dificuldades, cada dia vai ter os seus males, mas quando esse dia chegar, haverá alguém que vai te pegar no colo, que vai te pegar na mão e vai cuidar de você. Por diversas vezes na minha carreira profissional, eu me deparei com situações assim. Preciso entregar o relatório, preciso entregar o cálculo, preciso entregar o projeto. E eu vivia ansioso, preocupado, exagerado. E aí, quando chegava o dia de entregar, quando chegava o momento de ter que concluir algo, parece que uma luz vinha, né? Um colega de trabalho te dava uma força, uma outra pessoa te ajudava e entregava o projeto. Então, por que eu vivi tão preocupado antes daquilo acontecer? Quer dizer, eu sofri de um mal que ainda nem existia. E veja, você mencionou Jesus. Ele nos ensinou só uma oração. Só uma. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não disse, não, ora pelo de amanhã, do depois de amanhã, do mês que vem, do ano que vem, daqui a 5 anos. Não. Eu tenho uma porção diária para você todos os dias. Então, cara, viva o momento presente, né? Contemple os momentos, né? Sinta a água do chuveiro caindo nas suas mãos, né? Sinta a comida, né? Hoje, meu Deus, a gente senta para comer. A gente senta para comer mexendo no celular. Você não consegue nem saborear a comida, porque você tá ali, ó, comendo, olhando o celular, respondendo e-mail. Quer dizer, você não consegue ter tempo de contemplação de um momento para comer. Olha que coisa engraçada. Que horas são? 2:50. A gente costuma falar. Que horas são? São 2:50. A gente não fala são 2:50. Quer dizer, a nossa mente tá sempre no futuro. São 2:50. Quer dizer, olha, já faltam 10 minutos para as 3. Não, mas às 3 horas ainda não chegou, são 2:50. Quer dizer, a gente vive realmente num loop extremamente ansioso, no qual tudo precisa ser para ontem, não há mais paciência, não há mais reflexão, né? E isso no final do dia pode acabar levando a erros graves, né? Pode nos levar a tomar decisões equivocadas, né? Porque na pressa, na sanha de resolver algo, a gente pode acabar cometendo erros, né? Então, queria só mencionar isso que você falou de ansiedade, que eu achei muito interessante. Não, e assim, e o que você trouxe é muito rico, porque a gente está falando aqui, esse é um canal porque a gente fala com revendedores, né? A gente é de uma empresa varejista. A empresa varejista, normalmente, as empresas varejistas é tudo para ontem, né? É correria mesmo. A gente sabe que tem coisas que não vão mudar, mas como que a gente consegue lidar e viver num ambiente que precisa ser assim, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Os empresários sempre pensar no que ele tem que fazer naquele dia, que muitas vezes não é encher a agenda. A gente tem essa sensação que, deixa eu ver, se eu olhar aqui meu Outlook, ele tá lotado de reunião, eu trabalhei muito. Às vezes você não fez nada, você só participou de reunião. É isso aí. Né? É isso aí. Então, ontem mesmo eu estava discutindo com, né, uma colega de trabalho, discutindo no bom sentido, né, conversando. Sim. E aí, falei, poxa, eu gastei hoje o dia inteiro fazendo isso aqui. Se alguém me pergunta, o que eu fiz? Então, assim, e aí eu lembrei de uma mensagem do Jeff Bezos, que é, né, da Amazon, que ele falava o seguinte, que ele, no dia dele, ele selecionava 3 coisas para ele fazer, que eram coisas que ele ia entregar. E o resto
ficar para depois. 3 coisas importantes que ele precisava entregar. Porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, na correria, enche a agenda e fica ansioso no final. Não faz muita coisa. A gente acaba, se a gente tem esse comportamento como líder, a gente acaba replicando isso, né, nos subordinados, aí faz aquele tanto de soldadinho fazendo as mesmas coisas, no final tá todo mundo ansioso, todo mundo pensando no futuro, tá todo mundo cheio de coisa para fazer, e aí você passa no final do mês e fala assim, o que nós fizemos mesmo, o que nós entregamos, no final foi pouca coisa, porque é muitas vezes muita iniciativa, pouca acabativa, por conta dessa ansiedade que o próprio mundo faz na gente, né? Então, eu falo muito isso hoje com a minha equipe. Eu falo assim, não, vamos pensar hoje. Vamos viver hoje. Às vezes eles até brincam comigo assim, não, mas não é bem assim, né, cara? Mas assim, porque na hora que... Tem horas, Daniel, que se a gente for olhar, a gente tem tanta coisa pra fazer, e se a gente vai falar assim, não sou capaz de fazer isso, ou não tenho condições de entregar tudo isso. E quando você olha pra trás, você entregou. Então, exato. Você é capaz, mas essa falta de capacidade é você, às vezes, que coloca na sua mente. Não é nem o seu líder, seu chefe, a empresa que você trabalha. Então, nós estamos falando aqui com revendedores ou com gerente de postos e tal, que tem tantas coisas para entregar. Aí, é vendedor, deu 23,59, virou a meta, tem que entregar no outro dia e tal. A vida de vendedor também não é fácil, porque zerou, começa tudo de novo. Mas se o vendedor não conseguir pensar que amanhã ele será capaz, ele pira, porque ele não vai dar conta, porque realmente, ele fala assim, o que eu vou vender tudo de novo amanhã o que eu vendi hoje? Então, assim, eu acho que hoje, por isso que a gente falou no início do podcast, a importância desse tema, porque quando a gente começa a ter essa sensibilidade para isso, e a gente começa a fazer uma leitura da nossa equipe, entender que as pessoas são diferentes, as pessoas funcionam diferentes, vão entregar diferente. Teve uma fala sua que você comentou assim, que você fez um combinado com a sua esposa e você era o cabeça, né? E é importante a gente, às vezes, ter isso em mente, que numa equipe, ou até mesmo em casa, vai ter momentos que alguém vai ter que entregar mais do que o outro, porque aquela pessoa não está no momento adequado. Já teve situações que em casa, meu marido falou assim, se acontecer isso, segura as pontas. Então, isso faz parte da vida, e a gente tem que entender que, se a gente começar a levar isso com leveza, a gente... Não significa que vai ser mais fácil, mas a gente vai conseguir passar por esses desafios, né? E aí, Daniel, eu queria assim, você acredita que no mundo corporativo, você já passou por outras empresas, você até falou que participou de empresas que o ambiente não era, assim, talvez um pouco tóxico, né? E não era tão propício para trabalhar essas questões. E você hoje como palestrante, como professor, né, e passa por vários outros, conversa com vários públicos, você acredita que o mundo corporativo, ele está trabalhando pouco esse assunto? Eu acredito que melhorou, tá? Perto do que era 15 anos atrás, a gente teve uma melhora significativa, mas ainda temos um caminho e uma jornada a percorrer. Sobretudo porque nós, líderes, ainda costumamos terceirizar essas questões para o Departamento de Recursos Humanos. A gente ainda insiste em achar que problemas emocionais precisam ser cuidados pelo Departamento de Recursos Humanos, quando, na verdade, isso fala conosco, líderes. Nós precisamos nos preocupar hoje. Nós estamos perdendo as nossas equipes hoje. Sim. Há diversas causas que vão levar a eu perder a minha equipe. Né? Várias. Salários talvez inadequados, falta de plano de carreira, aumento de turnover, falta de confiança, falta de credibilidade, concorrência excessiva. Existem várias causas que podem levar a gente a perder a equipe. Mas a saúde emocional, ela é, se não uma das mais importantes, a mais importante. Veja só, o Fórum Econômico Mundial alertou que o profissional do futuro será muito mais cobrado por questões comportamentais
do que por questões técnicas. Uhum. Hoje, profissionais que detêm uma saúde emocional equilibrada são mais valorizados do que por questões técnicas. Porque as questões técnicas a gente trabalha, a gente educa, a gente ensina, a gente prepara, mas comportamento é algo que fala de unidade, fala de alinhamento, fala de equilíbrio. E toda equipe vai precisar ter equilíbrio, porque vão ter momentos de altos e baixos e você precisa ter alguém equilibrado tocando essa banda, né? Então, de novo, as empresas hoje já têm alguns programas de atendimento com psicólogos, já tem alguns programas de atendimento com gestor financeiro para equilibrar as finanças e tudo mais. Acho isso muito saudável, acho isso muito importante. No entanto, nós precisamos abrir mais espaços para o diálogo. Tem espaço. Uhum. A gente pode melhorar isso, tá? E eu acredito que existem algumas coisas interessantes que a gente até poderia falar aqui, de sugestões que as empresas aí poderiam adotar para melhorar esse ambiente corporativo. Bacana. E assim, já que você falou que existe realmente esse espaço, a gente não deve delegar isso para o RH. Uhum. O líder hoje, ele é um mentor, né? Uhum. É um exemplo a ser seguido, né? E assim, guardadas as proporções, cada um ali da sua equipe é um filho seu, né? Uma pessoa que você está cuidando, você está desenvolvendo, né? Até porque a gente passa mais tempo hoje no trabalho do que em casa. Isso. Então, com essas pessoas que a gente passa, a maior parte da nossa vida. E que a gente divide ali as nossas angústias, as nossas tristezas, o nosso dia a dia, o dia bom, o dia ruim, né? O dia que bateu meta, o dia que não bateu meta. Esse é um outro paradigma, né, Karen? De achar que, não, eu tenho que saber separar o profissional do pessoal. A gente cresceu ouvindo muito isso das gerações, talvez, dos nossos pais, né? A geração baby boomer. Você tem que separar o profissional do pessoal. Só que hoje, Karen, não tem como. É o que você mencionou. Eu fico mais tempo da minha vida dentro do escritório, com os meus colegas de trabalho, do que na minha casa. Ou eu estou viajando, ou eu estou em aeroporto, ou eu estou no escritório. Então, é difícil você separar. A tua vida pessoal acaba sendo o teu ambiente corporativo, o teu ambiente de trabalho passa a ser parte da tua vida pessoal também. Então, eu preciso ter líderes que saibam entender que esses dois temas, eles andam juntos, lado a lado. Sim. Eu tenho hoje, olha que engraçado, nós temos hoje 5 gerações. Daqui 2 anos, a gente vai ter... Hoje são 4. Mas daqui 2 anos, nós vamos ter 5 gerações trabalhando juntas. Nós vamos ter baby boomers, que são aqueles dos anos 60, que hoje são diretores, que são presidentes. Você vai ter geração X, geração Y, geração Z. E agora você tem a geração alfa, que é a geração de 2010 para cá. Que agora está com 14 anos, mas daqui 2 anos já são menores aprendizes. E vão estar dentro das nossas empresas. Então você tem 5 gerações trabalhando juntas. Imagina o choque de gerações que você tem hoje, né? A geração atual, por exemplo, a geração Z, ela olha para nós como pessoas que atingiu sucesso na carreira, que realmente são bem-sucedidos, mas eles não olham mais nós como uma referência. Porque eles olham e falam assim, mas toma remédio tarja preta, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, manda e-mail meia-noite, manda e-mail domingo, fica no escritório até 9, 10 horas da noite, trabalha sábado, trabalha domingo, feriado não descansa, tira férias, mas não tira, responde e-mail. Então, essa geração, ao que pese, tem uma discussão se é uma geração que é uma geração mais... mimimi, que a gente escuta, né? Uma geração que talvez não queira muito compromisso, mas, na verdade, você tem pessoas
compromissadas, mas que olham para nós e não veem nós mais como referência. Karen, a gente está tendo dificuldade de encontrar bons profissionais para trazer para o nosso time. Por quê? Porque a geração atual não quer mais viver esse ambiente corporativo, porque ela entende que é um ambiente que não encontra o equilíbrio entre vida pessoal e entre vida profissional. Não, você me fez lembrar, esses dias eu participei de uma palestra do Genesson, que era um grupo de C-Level de RHs, e ele estava falando exatamente dessa geração que olha, porque no passado a gente pensava assim, eu quero ser como fulano, isso. Amanhã eu quero ser uma diretora, um diretor, eu quero ser isso. Você se espelhava, você pensava em carreira assim, olha, amanhã você pensava em um pouco de status, né? Tinha disso. Tinha. Hoje, ele tava falando assim, gente, a galera olha pra vocês, executivo, e fala assim, vocês acham que eu quero ser vocês? É isso. Não, vocês são tudo cansados. Isso. Vocês estão doentes, não vê a família, isso, aquilo, outro e tal. Então, as vontades, os sonhos, os desejos mudaram, isso. Né? As pessoas não têm mais os sonhos que os executivos de hoje, os gerentes de hoje tinham no passado e que conquistaram. Hoje essa geração não tem esse desejo, como você falou. E por isso, se o ambiente corporativo não começar a trabalhar isso muito bem, é uma questão de sobrevivência da empresa. E é questão de tempo. Porque lá na frente, se a empresa não tiver mão de obra, ela não vai existir. É isso. E se ela não colocar isso na pauta e achar que é mimimi, ela vai ter que lidar com o mimimi dela sozinho. Porque amanhã é igual empresas do passado que a gente sempre fala sobre inovação, a gente fala em empresas que não souberam usar no momento certo e acabaram morrendo, né? Em função de outras tecnologias que aconteceram, né? Exato. Como a Blockbuster, como a Kodak, dentre outros. Agora, trazendo essa situação aqui, é a mesma coisa. Empresas que começarem a deixar esse assunto de lado, hoje ainda pode ter espaço. Mas daqui a pouco não tem mais espaço, porque essa geração não quer vir. E, de fato, os RHs das empresas e os líderes estão tendo muita dificuldade de repor pessoas. A gente está falando aqui com os nossos revendedores. A gente faz treinamento com revendedor do Brasil todo. Tem revendedor que já está tendo dificuldade de encontrar frentista, encontrar atendente, porque a mão de obra está ficando cada vez mais escassa mesmo. Então, esse é um assunto que precisa realmente cada vez ser abordado, porque as pessoas querem ser acolhidas. Não é mais o salário, né? Não é mais só os benefícios. É todo um contexto, porque essa geração vive assim. Karen, olha que interessante, tá? Eu não tenho problema nenhum com essas palavras que eu vou dizer agora. Nenhum. Mas você sabia que a palavra colaborador vem do latim aquele que sente dor? Eu já Funcionário vem do latim que é aquele que serve para uma função, né? Empregado é aquele que está pregado, aquele que está preso, né? E profissional vem do latim também, que significa aquele que professa algo, que confessa algo. Ou seja, cara, você perceba na origem dessas palavras como elas têm algo a ver com aprisionamento. Eu prefiro tratar como pessoas. A gente precisa começar a falar pessoas. As pessoas do meu time, não os colaboradores, os empregados, né? São pessoas, são seres humanos. Cada um tem as suas dores, cada um tem seus históricos, seu passado, cada um tem as suas aflições. Eu preciso cuidar de pessoas. As pessoas não são iguais, são uma diferente das outras. E a beleza da liderança está aí, em você saber lidar com as diferenças, saber lidar com as dificuldades de cada um, né? Ser líder é ser um discipulador. Isso. Não é ser chefe, não é ser gestor. Gestor, você é gestor de processos, não de pessoas. Você é líder de pessoas, você lidera pessoas. E vai ter momentos que o líder precisa aprender a delegar. Os líderes hoje estão sofrendo por questões emocionais também,
Porque não sabem delegar. Porque entram no operacional. Porque entram no dia a dia. Porque são centralizadores. Então, a gente precisa começar a olhar também, não só para as questões emocionais do time, mas também do líder. Daniel, você finalizou agora falando muito sobre o papel do líder. Então, já que você falou desse assunto, queria que a gente explorasse um pouquinho mais sobre esse perfil, né? Primeiro, entender, esse perfil também sofre com esse tipo de situação? Essa é uma. E outra é que como que esse líder, ele pode contribuir ou ajudar o time dele, né, que está passando por situações semelhantes? Exato. Não, com certeza o líder também vai entrar em colapso por várias questões. Porque o líder vai continuar recebendo cobrança da diretoria, né? O líder vai continuar recebendo cobrança da matriz fora do Brasil, né? A pressão vai recair sobre o líder. E o líder precisa saber identificar também os sinais que estão levando ele a esse colapso, né? E eu acredito fortemente que alguns dos sinais passam por dificuldade de delegação. Então você tem muitos líderes que têm dificuldade de delegar tarefas, né? Que são líderes centralizadores, né, que são líderes que descem muito no operacional. Então, acho que essas questões acabam levando também o líder a ter crises emocionais, né? Porque se a sua equipe não estiver bem emocionalmente, isso vai refletir no líder, porque no final do dia o líder vai ter que continuar entregando as suas atividades, vai ter que continuar entregando aquilo que é esperado por ele, né? Então, o líder cuida da saúde emocional do seu time para também cuidar da saúde emocional dele. E veja, alguns pontos muito interessantes. Muitos sintomas de doenças emocionais são confundidas, às vezes, com preguiça, são confundidas com mimimi, né? São confundidas também com frescura. Então, eu preciso estar atento aos sinais. Então, falta de motivação, né? Noites mal dormidas, dores de cabeça intensa, falta de apetite, insônia. Então, eu preciso, como líder, também estar atento a esses sinais. Irritação, irritabilidade é um dos grandes sinais. Falta de concentração também. Então, eu preciso estar atento a esses sinais, lapso de memória, fadiga, porque o líder pode achar que isso são questões físicas, mas, na verdade, são reflexo de alguma questão emocional que não está bem engajada. O que eu acredito que o líder tem que fazer? Tá? Prestar atenção. Atenção. O líder tem que estar atento ao seu time. Eu tenho um exemplo que eu vivi no ambiente corporativo de uma menina do meu time que tinha um filho especial. De manhã, ela precisava ficar com o filho porque não tinha com quem deixar. O marido saía para trabalhar cedo. À tarde, a sua mãe ficava com o filho, né? Então ela trabalhava à tarde e à noite, quando o seu marido voltava para casa, o seu marido ficava com o filho e então ela trabalhava à noite. Então, ao invés de trabalhar de manhã e à tarde, ela trabalhava à tarde e à noite, né? Isso na época da pandemia ainda, em que nós estávamos 100% de home office. Quando veio a diretriz da companhia de, olha, agora precisa voltar para o escritório, ela chegou em mim e falou assim: Daniel, eu preciso que você me mande embora. Mas por que te mandar embora? Não, porque eu tenho essa questão do meu filho especial e tal. E assim, eu não vou conseguir voltar para o trabalho presencial porque eu não tenho com quem deixar no meu filho. Então, se você me mandar embora, pelo menos com a rescisão que eu vou receber, eu sobrevivo um tempo até conseguir um outro emprego, né? E eu, como líder, o que eu tenho que fazer numa hora dessa? Não. Você é um excelente profissional. Você é uma profissional de extrema qualidade. Eu preciso de você no time. Fique em home office até que a gente consiga
encontrar uma outra solução, né? Então, o líder precisa prestar atenção nos seus times. Segundo, temos que abrir espaço para esse diálogo. A gente precisa ter encontros falando sobre esse assunto. A gente precisa dar liberdade às pessoas para falar sobre questões emocionais, né? Eu acredito fortemente que o líder pode também criar situações em que ele incentiva o seu time a práticas de exercício físico, né? A práticas de leituras, né? Encontros literários. Eu tenho um amigo que faz um encontro literário toda semana com o seu time. Eles, durante um mês, leem livros que não tem nada a ver com a área corporativa, profissional, mas um livro qualquer, e durante 1 hora, na sexta-feira, eles fazem esse encontro literário e cada um traz uma percepção daquilo que foi a leitura do livro, né? Outro ponto importante, né? A gente fala assim, vamos criar grupo de corrida para os profissionais do time, né? Para os profissionais da empresa. Aí vai lá, a empresa às vezes até incentiva o pagamento da inscrição e tal. Só que, cara, se eu não estiver prestando atenção, eu estou criando um programa que não vai agradar a todos. Uhum. Porque você vai ter no seu time aqueles que são mais agitadinhos, aqueles que são mais atléticos, aqueles que vão ficar felizes com esse grupo de corrida. Mas você vai ter os mais preguiçosos, que na verdade o que vai fazer diferença para ele é ter um puff, é ter um sofá, é ter uma poltrona confortável para que depois do almoço ele possa fazer a siesta dele num ambiente mais confortável. Então, de novo, o líder precisa prestar atenção, né? Nem todo programa vai atender a todos, né? Outro ponto importante também, né? Algumas empresas já adotam isso como prática. Você mencionou no começo da nossa conversa reuniões, uma atrás da outra, Uhum. né? E isso é insalubre, cara. Isso é insano. Porque quantas vezes você entra numa reunião atrasado e aí você começa a reunião dizendo: ai, gente, desculpa o meu atraso que eu tava preso numa outra reunião. Verdade. Cara, você vai conectando uma atrás da outra. Quando você menos percebe, você não levantou pra ir no banheiro, você não levantou pra tomar uma água, você não levantou pra se esticar um pouco. Então, algumas empresas têm adotado a prática de, entre uma reunião e outra, você precisa ter 15 minutos de intervalo. É levantar, pegar um café, pegar uma água, ir ao banheiro, dar uma esticada, ler um e-mail que você precisa responder, né? Outra coisa interessante, antes das 9 e depois das 5, não se marca a reunião. Porque veja, cara, você chega no escritório 8 horas da manhã, tá? Você chegou no escritório, cara, ainda meio sonolento, e aí você já tem uma reunião para fazer às 8 da manhã, 8:30 da manhã, né? Então, poxa, a prática de chegar no escritório, fazer a leitura dos seus e-mails do dia anterior, atualizar a sua caixa de entrada, para aí sim você começar a sua rotina de reuniões. Então, algumas empresas já praticam isso também. E uma coisa muito interessante, a Continental Pneus, ela adotou a seguinte prática: você está autorizado a entrar numa reunião e perceber que a reunião, o assunto da reunião não tem nada a ver contigo, você está autorizado a sair da reunião sem precisar pedir licença. Quantas reuniões, Karen, a gente entra que nós não tínhamos a menor necessidade de estar naquela reunião? Não, eu te chamei para reunião só para você ficar ali como ouvinte, se tiver alguma coisa para você falar, você fala. Fala, meu, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, você tá me travando 1 hora para eu ficar numa reunião ouvindo coisas que talvez vão ter algum reflexo na minha área. Então, assim, a Continental Pneus adotou essa prática. Ó, você tá, depois de 15 minutos, percebeu que o assunto não é com você, você tá livre para sair da reunião, né? Algumas empresas já adotam o sabático não remunerado, porém custeando o plano de saúde. E isso eu vou falar para você, é significativo, porque eu tirei um sabático e eu sei o quão caro é você ter que pagar plano de saúde à parte. Então, algumas empresas já têm adotado isso. Olha, você quer tirar um período sabático? Pode tirar, não remunerado, e a empresa vai custear o teu plano de saúde.
Daqui 10 meses, 6 meses, 1 ano, você volta, né? Outra coisa, tem muita empresa adotando a Semana da Saúde. Semana da Saúde. O que é a Semana da Saúde? Tem nada a ver com férias. Não desconta das tuas férias. Mas é o seguinte, durante uma semana, cada colaborador do teu time vai tirar essa semana para cuidar da saúde. Vai fazer aqueles exames que precisa fazer, vai fazer os check-ups que tem que fazer, vai passar nos médicos que precisa passar, que às vezes a consulta você não consegue marcar antes do horário e depois do horário, né? Então, quer dizer, você tem uma semana inteira para cuidar da sua saúde física, emocional, se você precisar ir para um retiro, se afastar, cuidar do seu bem-estar. Semana da Saúde é um programa da empresa. Não desconta das tuas férias, nem nada. Eu acredito fortemente que essas práticas, né, e o líder prestando atenção para essas questões vai, com certeza, ter no seu lado não mais um empregado, um colaborador, mas a partir do momento que você prestar atenção, você vai passar a ter um discípulo no teu lado. Você vai passar a ter um guerreiro no teu lado. Você vai passar a ter alguém no seu lado que te admira e vê você como uma referência. E que naquele dia que precisar ficar meia hora, 1 hora a mais no escritório, ele fica por prazer, porque ele confia em você, porque ele acredita em você, porque ele tem respeito por você, líder, né? Nós estamos vivendo a era do quit quieting, quer dizer, a geração atual entra às 8, sai às 5 horas cai a caneta, põe o X no Outlook ali no Teams e acabou, né? Não faz nem mais 1 minuto de hora extra, né? Fica offline. E isso se dá pelo ambiente que foi criado, né, no ambiente corporativo. Então a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa com que as pessoas fiquem porque elas sentem respeito, confiança, reconhecimento. 85% das pessoas que pedem demissão hoje pedem demissão não porque elas vão para ganhar um salário melhor, não porque elas vão trabalhar numa empresa mais legal que a tua empresa, não porque a outra empresa vai oferecer um benefício melhor que o seu. 85% das pessoas que pedem demissão por falta de reconhecimento. Porque nós, líderes, somos muito bons em cobrar. É verdade. Somos muito bons em fazer pressão. Mas na hora que nós precisamos celebrar, reconhecer, a gente faz muito mal e porcamente. Então, alguns que vão ouvir aí talvez riem do que eu vá dizer, ou talvez sejam até contra. Mas eu sou super favorável àquele sinozinho no departamento, sabe? Fechamos aquele contrato, conseguimos aquela venda, vendemos aquele crédito, adquirimos... Cara, bater o sino, comemorar, celebrar. A gente celebra pouco. Então, a gente cobra muito, mas celebra pouco, reconhece pouco. Às vezes é um e-mail padrão, muito obrigado, valeu e tal. E não é isso que as pessoas querem, né? É um reconhecimento verdadeiro, genuíno, né? E aí a pessoa passa a ter o sentimento de pertencimento ao time, pertencimento ao grupo, né? Então, eu acredito que esse é o grande papel do líder aí. Daniel, excelente as contribuições que você deixou aqui para os líderes, né? A gente sabe que tem coisas que o líder vai conseguir fazer, tem coisas que não depende dele, depende da empresa, enfim, né? Da cultura da empresa. Mas trazendo também aqui um pouquinho para os nossos revendedores que nos acompanham aqui e a outras pessoas do nosso negócio, do nosso segmento, o posto de serviço normalmente ele trabalha de 6 às 10 da noite, né? Então é muito full time. E normalmente o frentista, né, o vendedor de pista, ele tem uma folga na semana, né? E tem postos que são 24 horas. Então, trazendo um pouquinho isso que se falou do líder, você falou muito assim de prestar atenção. E no posto de serviço, muitas vezes esse líder é um chefe de pista. E esse cara, ele tá com muitas demandas. E essas demandas, ou ele pode ter também dificuldade de delegar,
ou às vezes ele acha que isso é algo que realmente é da responsabilidade dele, que ele tem que fazer. A gente percebe muito nos nossos treinamentos, muitas vezes o gerente do posto, ele tá muito sobrecarregado com as questões operacionais e ele não tem tempo nem de olhar para a equipe. Então, o que a gente pode falar para o revendedor aqui é ter essa atenção voltada para esse profissional que é o gerente do posto, né? Que muitas vezes está sobrecarregado, para que esse cara tenha tempo para poder olhar para a equipe que está na pista, né? Que é exatamente a equipe que tá vendendo combustível, tá fazendo uma troca de óleo, tá indicando a loja de conveniência, tá oferecendo um serviço adicional. O atendimento daquele cara é que muitas vezes faz a diferença para aquele cliente voltar. E às vezes aquele cara não tá nem bem em casa. E como é que ele vai sorrir no posto? Então, às vezes o cara não tá sorrindo, não é porque ele não quer sorrir, é porque ele tá com uma questão que ele não tá conseguindo lidar. Então, isso que você falou de prestar atenção são pequenos detalhes, mas que uma conversa ali, um diálogo, às vezes nem é tanto. Ele pode desabafar ali com o cara e falar, poxa, me aliviou. Eu tava precisando bater papo, tava precisando conversar, tava precisando dividir um pouco esse fardo que pra mim tava maior, porque às vezes aquele fardo, ele nem é tão grande, mas a gente vê ele como grande, né? E aí você falou do sininho. Imposto, isso funciona muito bem, porque cada meta diária que o posto concluir, ele consegue ali sinalizar para o time dele e passar essa mensagem, sabe? Ou começar aquela manhã com aquela mensagem energizante, sabe? Passando para o time, ele se sentir bem ali naquele lugar. E às vezes não é muito, igual você falou. Cara, às vezes você vai fazer um café simples, cara, um pão, mortadela, refrigerante ali para o time de vez em quando. O frentista, por exemplo, ele tem coisas que às vezes é normais para muitas pessoas, às vezes para quem trabalha a semana toda, só tem uma folga semanal, às vezes para ele um benefício é conseguir ter um domingo a mais. Um domingo adicional, porque ele tem um domingo por mês, é ter um domingo a mais para a família, ou ter um sábado e domingo. Entendeu? Ter aquele fim de semana completo. Então, são alguns benefícios, porque eu já fui gestora de posto, né? Então, às vezes, a gente tentava levar algumas coisas simples que vão além do salário, vão além dos benefícios, mas é você realmente externar esse cuidado com essa pessoa e até mesmo com a família dela, né? Então, assim, o ambiente ele estando bem, o ambiente sendo positivo e as pessoas estando bem, aquele negócio só tende a crescer. Então, eu queria agradecer você pela sua participação aqui no Tanque Cheio, por todas as contribuições, por ter contado a sua história, por ter falado do seu livro, ter deixado dicas aqui fundamentais e como nós colocamos aqui no início, um assunto que a gente realmente precisa cada vez mais focar. Não espere chegar esse problema bater na sua porta pra você falar assim, isso ele realmente era importante, eu não sabia que era assim. Não espera parar, não espera ter uma situação que possa impedir, né, de exercer o seu trabalho. Então, acho que toda essa bagagem, sua experiência, eu acho que vai valer para quem está escutando, está passando por uma situação como essa e que às vezes não sabia nem como contar no seu trabalho, não sabia nem como dizer para o seu gestor, como é que ele poderia abordar, né? Você também tem um livro, que no livro pode deixar algumas dicas valiosas, então queria te agradecer pela participação aqui no Tanque Cheio. Não, tá? Obrigado, Karen, eu que agradeço, foi um papo muito gostoso, é sempre bom falar sobre esse tema, eu fico muito feliz que a gente tenha olhado para isso, né? Quero deixar um recado aí para os revendedores, cara, olhem para as pequenas dores do seu time. Não despreze as pequenas dores, né? Não despreze os pequenos sentimentos. Eles precisam de você, né? Você, acima de qualquer coisa, antes de ser um líder, você é uma pessoa que dá vida às outras pessoas, né? Você precisa transbordar vida nas pessoas. Antes de eu ser líder de alguém, eu preciso entender que alguém está sentindo dor, alguém está com falta de vida,
alguém está morrendo, algo está acontecendo, aquela pessoa está como uma rosa toda despelada e você, líder, é aquele que vai dar vida a essa pessoa. Com uma palavra, com um ouvido, com uma atitude sua. Você vai fazer reflorescer essa pessoa. Então, entenda que antes de ser líder, você é alguém que transborda a vida. Então, transborde vida a essas pessoas, né? Deixe um legado nas pessoas, né? Cumpra o seu propósito, que não é só vender combustível, que não é só atender bem o cliente, né? É fazer a diferença na vida das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado, Karen. Eu quero agradecer e deixar essa versão do meu livro, esse exemplar aqui com você. Fiz questão de te trazer de presente. Obrigada. Valeu. Aqui. Obrigada. É isso. Então, o livro você pode adquirir na Amazon, também nas outras plataformas digitais. Pode me seguir pelo Instagram, Daniel Mascarenas, e você pode adquirir o livro direto comigo também. Obrigado, Karen. Eu que agradeço. Obrigada pelo livro. Vou ler, vou te contar o que eu achei. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para mim também, minha vida pessoal e profissional, tá? Valeu. Obrigada mais uma vez. Então, pessoal, deixar aqui para você ver a capa do livro do Daniel e te agradecer pela audiência. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.